A Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, mostra também que a aprovação do trabalho do presidente Jair Bolsonaro segue inabalável, com 32% dos ouvidos. Contrariando algumas apostas, o patamar de aprovação do governo continua o mesmo depois da prisão de Queiroz. O levantamento foi realizado de 23 a 24 de junho de 2020. Foram entrevistados 2.016 brasileiros por meio de telefone em todas as regiões e estados do país. E a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Pessoas de 35 a 44 anos, 37%, e empresários, 51%, são os mais satisfeitos com a gestão do presidente Bolsonaro. Os que avaliam o governo como regular passaram de 22% para 23% na comparação com a pesquisa de maio. Já os que avaliam o governo como ruim ou péssimo são agora 44%, e isso segundo Datafolha. Antes, em maio, eram 43%. Ô Fiuzi, a estarem certos esses números aí do Datafolha, o levantamento traz uma informação importante, né, de que essa base do presidente Jair Bolsonaro continua muito sólida e difícil de ser debandada, né, mesmo com pandemia, com o caso Queiroz, nada disso afasta esses 32% aí que mantém apoio ao presidente Bolsonaro, né? Vitor, as pesquisas, eu acho que eu não me guio por elas, porque elas são muito voláteis, né? Assim, e essas fotografias às vezes são fidedignas, às vezes não são. Eu não me guio muito, não. Agora, essa hipótese, eu tenho um pouco essa percepção, inclusive é um tipo de questão que, eventualmente, a gente ouve, né? Perguntas desse tipo, né? Como está a situação do governo, porque é um período todo muito turbulento, né? Desde a posse do presidente, muito conflito e tal. E eu tenho observado dois fatores. Um é o grau de realizações das políticas de governo, né? Assim, claro, o debate ele vai para outro lugar, ele vai para fofoca, ele vai para bate-boca, etc. Né? Muitas vezes as crises estão envolvidas, né, envolvem algo que foi dito pelo presidente ou por alguém, etc. E tal. Mas eu acho que para a opinião pública permanece este parâmetro do governo governando, como a gente estava falando. Então, assim, as reformas andando, realizações entregues. Aí vem uma pandemia, uma situação terrível que desgasta qualquer governo em tese, né? Mas aí vai lá o governo e faz o seu papel em termos do socorro, né? Do socorro social, né? Isso foi feito. Ontem o ministro Paulo Guedes esteve aqui nos Pingos nos Is explicando um pouco essa questão da distribuição desse auxílio até aqui e para frente, questão do fundo de garantia. Acho que é um governo operativo, digamos assim, a gente pode falar, né, em termos da agenda demonstrada. Então, eu acredito, Vitor, que hoje em dia o que mais ajuda o governo Bolsonaro é o exagero das críticas, né? Assim, porque há falhas, há erros, há deslizes, mas frequentemente, quase que permanentemente, você vê um nível de crítica, como a gente viu ontem da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, dizendo que há um desgoverno. Isso foi uma ministra do STF declarando isso publicamente, não foi o WhatsApp, não. Então, é claro que para a população, esse tipo de crítica, que é evidentemente exagerada, as pessoas percebem que é exagerado, desgoverno, como assim, né? No mínimo um exagero. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente está vendo por tudo quanto é lado, de parte da imprensa, do Supremo, do Congresso, né? De elementos aí conspiratórios, essas frentes amplas, ridículas que vão se criando como se a gente tivesse no regime fascista, eu acho que isso é vitamina para o governo Bolsonaro. Diga aí, Zé. Todo mundo reconhece que o presidente Jair Bolsonaro tem ali um apoio incondicional de pelo menos 30% da população brasileira. Isso não é pouco, isso é muito. E alguns tentam roubar essa imagem, que isso é um roubo, para dizer que eles têm 70%.
Isso não é verdade. E essa pesquisa mostra isso. Eu e o Augusto sempre falamos aqui sobre os tais, mais ou menos, né? Os que acham que o presidente passou no teste, e eu considero que quem tira 5,5, 6 na prova que vale 10, passou de ano, mas não passou bem. Isso é o regular. E somando regular e bom e ótimo, dá 50%, mais de 50% de que passou de ano. Então, o presidente Jair Bolsonaro, segundo essa pesquisa, continua como a grande força política do país. Com qualquer um, ele vai para o segundo turno e ganha no segundo turno. Está sofrendo um desgaste aí por parte de veículos de comunicação que estão só de um lado. Nós aqui fazemos críticas, falamos, né? Tecemos críticas à família, ao próprio presidente, a decisões do governo, mas estamos dando aí os dois lados e as pessoas é que tirem as suas conclusões. O Fiuza está certíssimo. Eu até admito que um deputado e um senador vá ao microfone usar essa palavra gasta, boba, de desgoverno, né? Agora, uma ministra do Supremo Tribunal Federal e uma ministra como a Carmen Lúcia, eu, sinceramente, acho estranho. Por que eu acho estranho? Porque é uma postura política, uma posição política. Na minha opinião, um juiz que tenha esta posição política, que é impedida, a posição política assim, ela é impedida constitucionalmente, o Conselho Nacional de Justiça impede que isso seja feito, né? O CNJ, para se ter uma ideia, analisa até as publicações nas mídias sociais que são feitas pelos juízes. Então, publicações com alinhamento partidário, com conteúdo ali partidário, isso o CNJ chama a atenção e até pune juízes. E agora, com a ministra Carmen Lúcia, o CNJ vai analisar essa declaração? Então, é estranho. Então, é verdade, sofre ali um cerco político, um cerco jurídico, um cerco na imprensa muito grande. Só que o presidente Fiuza descobriu ali uma maneira, e isso veio desde a campanha, para furar esse cerco. Sem aquele horário eleitoral gratuito, a gente viu ali o Geraldo Alckmin, que é um bom candidato também, ele com um latifúndio de horário eleitoral e nem foi para o segundo turno, porque a comunicação mudou, né? Através da internet se pode desafiar os grandes veículos e os grandes conglomerados de comunicação. Mas, resumindo, é o seguinte, somar o bom e ótimo com regular, que para mim regular é quem passa de ano com 5,5, 6, né? O presidente ainda está bem. E uma força de 30% que é ali resistente e até incondicional, eu diria. Você, Augusto? Vou aproveitar o que disse o Zé para contar como é que surgiu, me interessei por isso ontem e fiquei pasmo. Como é que surgiram os tais 70%. Estava vendo um debate na televisão sobre o governo Bolsonaro, do qual participava o Eduardo Moreira, que eu achei que fosse economista, mas ele se apresenta, além de economista, ele se apresenta como empresário, ex-banqueiro, roteirista, escritor, mais algumas coisas, e especialista num método de adestramento de cavalos que trata com mais gentileza o animal. Ele é tão bom nessa última atividade que ele diz que foi condecorado pela rainha da Inglaterra, tal, não sei o que aconteceu, mas vamos lá. A certa altura do debate chegou aos debatedores uma pesquisa saída do forno ali do Datafolha, que mostrava os seguintes números, parecidíssimos aí com essa aqui. Nós já falamos da pesquisa ou vamos falar depois? Do Datafolha, já falamos. Já apresentaram os números. Isso. Então vamos lá, vou recapitular só. Nessa pesquisa, que foi feita há uns 20 dias e que chegou às mãos do Eduardo Moreira durante o debate, os números eram parecidíssimos. Em vez de 44 de ruim e péssimo, era 43. E os que apoiavam, os que achavam ótimo e bom eram 33 e agora são 32. Muito parecido. Os que achavam regular eram 22, agora são 23, eram 22. Ele fez o seguinte, ele pegou os 43 que acham o governo ruim ou péssimo e somou aos 22 que achavam
regular e somou. Sim, somou ruim, péssimo e regular. Chegou a 65. Aí ele pegou e botou os que não tinham opinião, 2%, chegou a 67%. Ele queria chegar aos 70%, né? Essa porcentagem redonda e cabalística. Aí ele fez a margem de erro de 2%, oscilar inteira contra o Bolsonaro. Chegou a 69%. Aí faltava um ponto percentual, que são apenas 1 milhão de eleitores, e ninguém sabe de onde tirou. E aí declarou, nós somos 70%. Pois bem, 70% soma os que consideram regular, que até hoje, na linguagem da estatística, quer dizer, é mais ou menos o que é a resposta que significa mais ou menos. O que você acha do governo? Tá mais ou menos. Pode ser bom, pode não ser tanto. Agora, ser contra, somar isso aí ao ruim e péssimo, isso aí precisa ter muita inventividade e vigarice. Essa é a palavra. Aí que surgiu o momento, somos 70%. Então começam a aparecer aqueles tweets, né? A casa caiu. A casa caiu com o Queiroz, caiu com a pesquisa, etc, etc. Caiu nada. Não são 70%, como mostram as demonstrações, as manifestações de rua pífias, né? Raquíticas. E aí eles vão pegar agora de 70%, como subiu um ponto percentual, eles ignoram a margem de erro, agora eles vão ser 73%, 74%, por aí. Parece aquela popularidade do Lula, né? Chegou a 99% lá, eu falei, então com a margem de erro pode ser 102%.